Olá, meninas! E hoje eu estou aqui com uma convidada especial, quase minha xará, Maiara Silva. Ela trabalha com consultoria em organização. Organização e planejamento é tudo nas nossas vidas. Ela é uma profissional que dá vontade de levar para nossa casa. Vocês vão conhecer ela agora. E ela tem umas dicas muito importantes. Ela vai falar sobre organização pessoal, organização da cozinha. E eu quero muito que vocês tenham papel e caneta na mão para vocês anotarem tudo. E em breve vocês vão conhecer ela também no meu perfil, que eu vou convidá-la para vocês bater um papo com ela lá no Instagram. E depois ela também vai deixar as redes sociais aqui para vocês acompanhar. Então, seja muito bem-vinda, você, Mai Silva. Olá! Pode contar um pouquinho da sua história para as meninas, né? Você também morou aqui nos Estados Unidos e fique à vontade, que hoje a aula é sua. Sim, é um prazer, né, estar aqui. Agradeço pelo convite, Nayara. Quase xará, né, como você falou. Eu sou personal organizer, eu sou graduada em pedagogia, mas eu atuei durante 8 anos como professora de inglês, já que eu morei no exterior durante 7 anos, né, pude ter uma experiência e trabalhei em escolas particulares aqui no Brasil. E já me profissionalizei, né? Casei, hoje eu tenho 2 filhas e o meu foco sempre foi organização e praticidade e a rotina do dia a dia. E aí, como ato primordial, né? Eu abordei isso para minha vida de certa forma e decidi buscar subsídios, né? Atuar nessa carreira e auxiliar mulheres, mães e todas as pessoas, né? Que priorizam a qualidade de vida. Então, eu dediquei os estudos, aperfeiçoamento profissional na área de personal organizer, foquei na área de organização pessoal e do lar, com o objetivo de participar ativamente de todos os assuntos relacionados à maternidade, né, que agregou muito aos estudos, e também especializei na área baby, dou consultoria materna aqui na área baby kids, e desde então tenho buscado crescimento na área, aprimorando constantemente com os treinamentos, especializações, dentro e fora do país, né, para atuar como uma organizadora profissional. Uau! E vem facilitando a vida das mulheres, né, Mai? Com Porque certeza. acho que organização e planejamento é o primeiro passo para a gente ter sucesso em qualquer área da nossa vida, né? Por isso que você está aqui, é muito bem-vinda para todas nós, e eu estou aqui com meu papel e caneta para eu aprender também com você. Pode compartilhar já a sua tela. E uma coisa muito interessante, gente, que eu quero compartilhar aqui, que eu estava olhando aqui no Insta da Mai, e é algo que eu falo também, todo excesso revela uma falta. Olha que forte essa frase, meninas. Né? Então, em tudo. Excesso de roupa, excesso, né, de coisas na gaveta, excesso de peso, né? Então, todo excesso revela uma falta. Então, eu acho que isso é muito importante a gente ter o que realmente a gente precisa para ficar mais fácil e mais clean a vida, né, Mai? Com certeza, isso mesmo. Vamos lá, então? Vamos lá. Falando um pouquinho sobre o meu trabalho, né? Eu trabalho, então, presencial e online, e eu presto as consultorias de produtos práticos, né? E os organizadores, porque hoje em dia, com o mercado, né, de tantos itens que a gente tem de organização, muitas das vezes nós mulheres focamos em organizadores que nos atraem, e às vezes o atrair nem sempre ele seria o útil e agradável para nossa casa. Então eu presto a consultoria também pessoal, foco na área de residência, e a minha paixão, que é a organização Baby Kids, também a organização de malas, e estou sempre também nas palestras e cursos nesta área. E eu preparei um material com muito carinho para vocês. E começando, eu gostaria de falar sobre a organização pessoal, porque eu creio que para a gente começar qualquer organização, seja no nosso lar, seja na alimentação,
precisamos começar na nossa cabeça, né? No nosso eu primeiro, no nosso corpo. Eu falo que Deus nos presenteia, né, com o ar que nós respiramos. Nós temos um privilégio de estarmos, né, vivendo, e nós temos que melhorar a nossa qualidade de vida. E a qualidade de vida é isso, né? Automaticamente nós nos organizando, nós controlamos melhor o nosso tempo, nós produzimos mais no nosso dia a dia, e assim teremos uma ótima qualidade de vida. E é o que eu falei, antes de organizar a nossa casa, a gente precisa de colocar a nossa vida em ordem, porque a gente precisa ter um bom aproveitamento. Como nós estávamos conversando, né, Nayara, quando a gente fala principalmente do papel da mulher, eu venho com a imagem da mulher segurando vários papéis, com as mãos abertas, com os pés para cima, tentando segurar os papéis de casa, de esposa, de mãe, de empreendedora, né? De nós, consultoras, enfim, mentoras. E nós precisamos ter uma organização de vida justamente para conseguir conciliar todos os nossos papéis, né? Como mulheres na sociedade. E eu sempre falo que a organização, o primeiro passo, ela vem de um planejamento. Por quê? Não adianta a gente querer ser organizada, mas se a gente não colocar isso em prática, seja num papel, seja num aplicativo, num celular ou no iPad, enfim, eu acho que cada um vai se identificar melhor. Eu, particularmente, eu prefiro o manual até hoje. Tenho celular, trabalho com o celular, mas eu foco muito no papel. E eu trabalho muito com o visual. Então, eu sempre comento com as minhas clientes o quão é importante você ter ou uma agenda física, né, manual, ou uma agenda digital. Então, eu trabalho muito dentro da agenda ou planner, né, ou um aplicativo, enfim, como cada um adaptar. E a gente ser realista com nós mesmos, ou seja, adotar uma opção de vida, mas que seja dentro do seu nível de vida também, né? A gente anotar as nossas tarefas para cumprir no nosso dia, mas sabendo que nós conseguimos finalizá-lo, porque não adianta você ter uma lista de 20, 30 coisas no dia que você sabe que você não vai ser apto a realizar. Então, nós precisamos ter um discernimento de listarmos as nossas atividades conforme a nossa rotina de vida, né? Conforme os nossos horários e adaptar dentro disso. Eu falo muito dessa agenda, que é o meu planner perfeito, que eu sou simplesmente apaixonada com ela. Existem várias capas hoje no mercado. Eu optei esse ano em usar essa aqui. E é simplesmente a minha paixão do dia que eu me entrego nela. Aqui nós temos vários tópicos de organização, tanto de vida pessoal, de organização da casa, organização de relacionamento, de você lidar melhor com os seus familiares, a organização de trabalho, seu horário de trabalho, as suas metas, né, financeiras, e a organização de vida pessoal, porque é o que eu sempre falo. Nós, mulheres, precisamos sim tirar o nosso tempo com o nosso marido, ter uma boa alimentação, focar na nossa rotina, mas nós precisamos do nosso tempo também, né? De nós fazermos uma atividade física, de nós nos arrumarmos, seja no salão ou seja em casa, passar uma maquiagem, arrumar o cabelo, enfim, nós precisamos disso também. E com um bom planejamento do nosso dia, nós conseguimos adaptar a nossa rotina, né? Então, é o que eu sempre falo, seja um aplicativo, seja uma agenda ou seja um planner, o primeiro passo é anotar as suas metas, anotar os seus horários, é o que eu sempre falo. Nós precisamos ter uma meta e colocar isso no papel, porque se a gente deixar só na cabeça, eu vou fazer isso, eu preciso fazer isso, o que acontece? A gente vai se desanimando, né? Muitas das vezes falta paciência, e é o que mais acontece na vida, que é a procrastinação. Quem não aproveita o tempo pode procrastinar facilmente. Eu gosto muito dessa tela aí, porque acontece de muitas das vezes nós acordarmos naquela pressa, né, de resolvermos 1001 tarefa, e na falta de organização ou falta de um planejamento, você se perde durante o dia e vai procrastinando tarefas.
E aí você chega na metade do dia ou no final do dia e você simplesmente perdeu o foco do seu dia. Tinha inúmeras tarefas e não conseguiu estabelecê-las devido à procrastinação de deixar. Depois eu termino, depois eu vou ali no meu quarto, depois eu faço uma ligação e a procrastinação vai simplesmente perdendo o seu tempo durante o dia. Nayara, pode ficar à vontade, viu? Se você quiser comentar alguma coisa. E eu falo que a organização, Nayara, ela é um hábito. Às vezes eu tenho cliente que chega para mim e fala: eu nunca fui organizada, eu nunca consegui organizar minha casa. E eu já vi clientes também com vários depoimentos que se tornou organizada com os hábitos, né? A pesquisa aponta que para adquirir um novo hábito, a gente leva em média de 21 dias. Então, não adianta você querer ser organizada, você começar aquela semana com foco, eu vou fazer isso, anotar aquilo, aquilo e aquilo, e na semana seguinte você já ficar frustrada depois de 7 dias, né? Mas por quê? Porque não virou um hábito. E assim é a alimentação, né, Nayara? A pessoa começa naquele ânimo, naquela disposição, eu vou fazer uma dieta, ou eu vou seguir isso, isso e isso. Depois de uma semana, às vezes, já desanima. Por quê? Porque não criou um hábito, né, na vida. Exatamente. Inclusive, o meu programa ele é 90 dias por causa desse estudo. Dentro da neurociência é de 21 a 90 dias. Mas não é algo que você faça um dia sim, um dia não. Eu falo que é igual escovar os dentes todos os dias. Se a gente cria o hábito de escovar os dentes, é porque a gente sabe. Eu acordei, eu tenho que escovar os dentes. Né? Se eu não escovar os dentes, alguma coisa fica faltando. Eu posso acordar meio-dia no domingo, né? E não escovar os dentes. E aí, o que o meu cérebro vai me falar? Você precisa escovar os dentes. Então, tem que virar essa rotina. Esse gatilho mental, ele tem que acontecer. E isso só vai acontecer se você fizer repetidamente. Que as meninas já aprenderam sobre isso, né? Que tudo começa no pensamento, sentimento, comportamento, repetiu, 21 a 90 dias, aí tornou um hábito. Aí já não é aquela coisa pesada, já é uma coisa rotineira, né? Então é isso que tem que acontecer. E muito cuidado com o diálogo interno, esse negócio de falar, eu não tenho planejamento, eu sou desorganizada, não sei. Não, começa a falar, mesmo que você começa a mandar o comando positivo. Eu sou organizada, eu gosto de planejar meu dia, né? Então eu faço o que eu decido, eu me comprometo com as minhas atividades do dia, com as minhas tarefas do dia, né? Então, quando você começa a reprogramar a sua mente, você começa a agir daquela forma. Com certeza. E a gente tem que ter um plano de vida, né? Assim como a empresa ela exige um plano de ação, a nossa casa precisa de um plano de ação, nós precisamos desse plano de ação. Eu falo que como a gente começa o nosso dia, flui muito como vai ser o seu dia, como você vai terminar o seu dia, né? Eu tenho 2 crianças pequenas em casa, trabalho fora, né? E também tenho toda a parte de administração do meu lar, né? Que eu sou uma esposa, eu falo que nós somos dona da nossa casa, né? Nós trabalhamos fora, mas nós somos donas de casa, né? Então, eu tenho essa parte administrativa. Então, eu criei um hábito de acordar primeiro que as minhas filhas, fazer um devocional, ter esse período meu de me arrumar, de escovar o meu dente, né? Que seja assim, vestir uma roupa, passar que seja um protetor no rosto e começar o meu dia com um devocional e com metas. Começo com devocional, começo com a minha agenda, porque eu vou saber quais metas eu preciso estabelecer naquele dia e o que vai estar ao meu alcance, porque o problema na área é que a gente coloca tanta coisa para fazer e não consegue fazer tudo, a gente acaba se frustrando. Então, nós precisamos nos conhecer, né? Eu tenho uma meta, opa, eu consigo organizar meu lar hoje é na parte da manhã, ou é na parte da tarde, ou é à noite, ou eu vou ter que tirar no fim de semana para me fazer uma geral em casa, ou, por exemplo, você no seu caso aí da área de nutrição, eu consigo fazer almoço todos os dias, ou eu preciso preparar minha refeição no fim de semana, né, para deixar organizado para a semana. Então, nós precisamos trabalhar em cima de uma lista de tarefas, mas conforme conciliando os nossos afazeres do dia.
Opa, eu tenho horário para fazer almoço todos os dias? Tem. Não tem? Então, o que eu posso facilitar para me adiantar minha comida de amanhã? E eu nem ia entrar nesse tópico, mas eu achei de extrema importância, já que nós estamos juntando a área de nutrição com organização, porque a organização pessoal, ela vem muito dessa área financeira, né? Hoje em dia, principalmente com todo esse aumento, né, da economia, o que nós estamos vivendo dessa pandemia, nós precisamos nos organizar financeiramente. E eu falo muito com o meu cliente, o se organizar, você já está economizando dinheiro e tempo. Por quê? Quando você se organiza, né, e você planeja um orçamento, vai sobrar dinheiro para você. E eu sempre falo com os meus clientes, anote o que você tem. Tem um plano, igual nessa agenda que eu comentei com vocês, tem uma parte aqui só de financeiro. Quais são as minhas despesas? Quais são as minhas metas? O que eu posso melhorar para o próximo mês? Eu sempre falo, documente as suas despesas e fique de olho sempre no cartão de crédito. Eu tenho cliente que fala, eu não consigo usar cartão de crédito porque eu sou compulsiva, isso. Então, corta da sua vida. Ou então, saiba trabalhar de uma forma com ele, né? Eu sempre falo, eu prefiro trabalhar com cartão de crédito porque, em vez de eu ficar anotando todas as minhas despesas ali, eu tento passar tudo no crédito para me ter um controle no extrato. Ali no próprio extrato eu tenho as entradas, as saídas, eu já tenho ali para me facilitar no final do mês qual foi a minha organização financeira. Então, a gente precisa de ter um controle financeiro, porque você se organizando, a sua cabeça, como eu vou me planejar, organizando a sua área financeira, você vai sobrar mais tempo para você, você vai saber que aquele mês você pode fazer mais, você pode planejar uma viagem, porque você está tendo uma organização. Vai sobrar dinheiro? Vai ter uma reserva? Eu tenho algo para uma emergência? Então, a organização financeira, ela faz parte de várias áreas da nossa vida também, quando nós citamos a organização. E eu gosto muito também dessa imagem e dessa frase, que é aprenda a dizer não. Se o pedido não estiver ao seu alcance, ser leal consigo mesmo não faz mal a ninguém. O que realmente faz mal é abraçar o mundo, não dar conta do recado, ficar estressado e sem tempo livre. Então, assim, essa parte do dizer não, eu aprendi muito sobre isso. Eu falo que a gente aprende a cada dia mais, né? Principalmente depois que a gente se torna mãe, porque muitos dos nossos hábitos são mudados, né? E eu acredito que esse dizer não, ele envolve muito a questão da alimentação também da sua área, né, Nayara? Que a gente tem um controle, né, das nossas metas de alimentação, do dizer não, às vezes, para um doce, para um refrigerante. Enfim, eu acho que o não, ele envolve para tudo. Opa, eu consigo hoje? Não. Hoje eu não consigo isso. Opa, eu vou me alimentar isso hoje? Não, não consigo. Por quê? A falta do não dizer não, ela nos prejudica e nos causa uma falta de organização na vida. Porque você vai dizendo sim, 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 você vai procrastinando as ações de tanto dizer sim, porque não está conseguindo atingir as próprias metas. E aí, Nayara, eu coloquei aqui também os 4 Cs da organização. Não sei se você já conhece. Conhece? Não. Que é o consolidar, o categorizar, o concretizar e o conservar. Em cima desses 4 Cs que nós trabalhamos a organização, tanto de vida quanto de um lar. E eu coloquei essa imagem aí para você ter uma noção, para vocês terem uma noção de como o antes dessa cliente que eu organizei tinha tantos utensílios ali misturados. Parte de bebidas, de louçaria, de presentes de casamentos que ainda estavam fechados, parte de alimentos, tinha chocolate, tinha bala, tinha alguns alimentos ali em cima, partes de prataria, em cima tinha algumas caixas vazias. Então, assim, uma cristaleira linda,
que a cliente gastou um absurdo para fazer essa peça e ela é toda de vidro por fora, um vidro espelhado bronze, linda, e aí automaticamente você vê ela desse jeito, você não vê a beleza do espaço ali, de tanta mistura de coisa. E muitas das vezes na nossa vida está assim. A gente tem tanta mistura de coisas na nossa vida, de uma falta de planejamento, que a gente acaba se perdendo ali. Por exemplo, a cliente não sabia o que realmente ela tinha nesse armário. Na hora que a gente foi consolidar essa parte, o que é o consolidar? É você ver o que tem no espaço e ver, opa, isso eu vou manter, isso eu vou jogar fora, isso eu vou doar, isso eu vou vender, ou isso eu vou levar para outro ambiente. Você vai consolidar o espaço, né? Então, na nossa vida também é assim. Opa, peraí, o que eu preciso tirar daqui? Opa, no meu cardápio da alimentação, o que eu preciso tirar? O que eu preciso colocar? Então, é você consolidar. Depois, você vai categorizar. Categorizar o quê? Depois que você viu o que você vai ficar e o que você vai tirar dali, você vai categorizar por peças, por modelos, né? Você vai fazer uma categoria. Então, ali, por exemplo, o que eu fiz? Eu fiz uma categoria de pratos na parte de baixo, de xícaras, bules na parte de cima, uma louçaria que ela tinha diferente, branca, as partes de peças japonesas em cima e os kits de inox em cima. Eu fiz uma categorização ali. E assim também nós categorizamos no nosso lar. Opa, peraí, aqui é a parte de canetas. Opa, aqui na geladeira, aqui vai ser a parte de frios. Aqui vai ser a parte de bebidas. Então, você concretiza. Depois que você categorizou tudo ali, você vai concretizar a alimentação. Você faz as compras no mercado. Você chega na sua casa e você vai categorizar. Isso aqui vai para a geladeira, isso aqui vai para a despensa. E aí você vai concretizar, você vai colocar no lugar com aquela categoria que você preparou. Depois de concretizado, ou seja, já está no lugar, você precisa manter. Essa cliente aí, por exemplo, ela precisa conservar para não voltar aquela bagunça. De tudo que ela tinha ali, ela colocava lá dentro. Então, ela não sabia o que tinha dentro do armário. Peças lindas e caríssimas, tudo misturado, algumas sendo quebradas ali, porque tinha medidas maiores, tinha coisas de peso em cima da outra, que estava danificando as peças. Então, uma bagunça de um armário estava o quê? Prejudicando ela emocionalmente, né? Porque ela via aquela bagunça, ela ficava estressada. Estava prejudicando ela financeiramente, porque ela estava perdendo dinheiro ali. Né? Ela não estava encontrando o que ela tinha e automaticamente ela estava comprando mais coisa ou danificando alguma coisa, ela estava perdendo dinheiro ali. E aí eu falo que a bagunça ela envolve isso, porque você não sabe o que você tem e você perde tempo procurando e às vezes, muitas das vezes, não encontra. Então, essa parte de conservar a organização ela é extremamente importante. Se você organiza a sua geladeira, você precisa manter para você encontrar as coisas ali dentro, né? Se você organiza a sua despensa, você precisa manter para encontrar os alimentos ali e ver o que realmente precisa comprar ou não. Qualquer dúvida, pode falar. E aí eu coloquei uma imagem da despensa, que sempre quando eu vou fazer a organização de despensa, ou seja, em consultoria online ou presencial, eu sempre falo com o cliente, dá uma olhada no que você tem, o que você pode descartar e o que você pode manter. Dentro dessa despensa aí, Nayara, olhando aí, você acha que todos esses alimentos aí estão na data? Estão em dia? Ah, com certeza o que você não. acha? Não. Com certeza deve ter algum alimento que já deve estar vencido. Sim. Então, a maioria das dispensas, vamos dizer, 90% das dispensas que eu organizo ou que a própria cliente organiza através da consultoria, ela sempre acha alimentos vencidos, porque no meio da bagunça ela se perde. E aí o que acontece?
Se você reparar bem nessa imagem aí, você vai ver que tem chás em quase todas as prateleiras aí. Tem farinhaços em quase todas as prateleiras. Tem doces em quase todas as prateleiras. E o que aconteceu também? Naquele outro armário que você viu, tinha alimentos lá também. Então, às vezes, a cliente precisava do alimento, ela ia aqui, ela achava que não tinha, mas estava em outro armário. Por quê? Havia uma falta de categorização dos itens de alimentos. Então, o que eu sempre falo? Alimentos abertos, dê preferência a um local de fácil acesso e de armazenamento em potes herméticos para uma melhor conservação do alimento. Então, eu sempre dou dicas para os clientes de manter o alimento em potes herméticos que tenham uma boa vedação, porque não adianta você colocar num pote que vai amolecer o seu alimento, ou enfim, você vai perder ele. Quando você pega um pote que ele veda bem, ó, ele é um pote hermético, você consegue manter o seu alimento, você conserva o seu alimento melhor. Então, eu sempre dou a dica para minhas clientes. Se você ver o alimento, você vai consumir ele, né, com mais facilidade. Então, às vezes, você tirou de um saco, você tira uma farinha ali que você vai usar. Você pode tirar essa farinha, colocar ela num pote com uma boa vedação, e aí muitas questionam, mas como que eu vou saber a data de validade? Simples. Você pode recortar ali, eu deixo um potinho, Nayara, na cozinha, que eu deixo um potinho já com uma caneta permanente, uma tesourinha e uma fita. Esse potinho já fica ali na minha cozinha. Se eu quero colocar um alimento no pote, ou eu venho aqui, já anoto direto aqui a data de vencimento, ou eu coloco uma fitinha, ou eu recorto já da embalagem a data de vencimento e já colo aqui, ó, para me facilitar. Eu vou ter o controle da validade, eu não vou perder os meus alimentos e vou ter uma alimentação tranquila, porque eu sei do que tem aqui. Porque se você ficar colocando em potes e não ter o controle de validade, não adianta nada, né? E aí, o que Deixa eu acontece? só fazer um comentário. Pode falar. Você também acho que não sabe, Mai. Algumas meninas aqui acho que sabe, e a Raquel, que também a gente trabalhou junto na JBS. Mas eu fui auditora de segurança dos alimentos no Walmart e trabalhei muito tempo em restaurante. Então, lá nós tínhamos, em relação à dispensa, o PVPS, que é o primeiro que vence e o primeiro que sai. E às vezes, em casa, a gente tem o costume de não atentar para esses detalhes. Então, por exemplo, tem pessoas no Brasil e aqui na América que compram fardos, né, de alimentos. Então, por exemplo, se eu comprei, vou dar um exemplo, né, qualquer. Vamos imaginar que eu comprei uma vasilhinha de palmito, né? Comprei uma caixinha de palmito. E aí, na minha dispensa, já tem alguns ali. Então, sempre eu tenho que trazer aquele para frente e colocar os novos atrás. Né? Isso para qualquer coisa. Por exemplo, creme de leite. Então, se você já chega e já coloca os cremes de leite ali na frente, você colocou os da data melhor na frente e os de trás está com a data da validade mais perto de vencer. Então, sempre tem que chegar esse para frente e colocar esses outros atrás. Né? E aí a gente fazia sempre essa regra: o primeiro que vence é o primeiro que sai. Então, a gente tomar muito cuidado, porque às vezes a gente só joga na dispensa assim, né, o Mai, e vai colocando lá, quando vê, tem vários alimentos vencidos. E aí, esse negócio da data também, porque restaurante é obrigado a colocar data, né? Porque se a vigilância chegar lá, tem que saber a data da abertura do alimento. Agora, em casa, não, já é mais tranquilo. E essa ideia da fita é até melhor, porque a gente colocava aquele de preço, sabe? Aquela fitinha de preço, aquela cola muito, e aí depois é difícil de sair da embalagem. Sim. Então, essa da fita e embaixo é melhor ainda, que visualmente fica bonito. Tá ali embaixo e na hora que tiver o outro alimento, você tira facilmente e coloca a nova data. Achei muito legal isso daí. Eu tenho a rotuladora, né, que são aquelas etiquetadoras, e quando é um pote que é fixo, por exemplo, aqui eu tenho um pote de arroz, de feijão, de açúcar, eu coloco a etiqueta bem grande aqui na frente, né, para quando eu for cozinhar, ou meu esposo, ou a minha ajudante do lar também, saber o que tem dentro,
Agora, já esses outros potes que é de biscoito, alguma coisa assim, um lanche rápido, eu não etiqueto na frente, mas sempre tem a validade embaixo para a gente ter esse controle. E aí, Nayara, nessa dispensa, a gente tirou várias coisas vencidas. E aí, se você olhar do outro lado, do depois, parece que eu não tirei nada. Mas o que aconteceu? Eu peguei vários alimentos que estavam em outros espaços da cozinha que a cliente nem sabia. Então, ficou cheio no depois, mas por quê? Porque eu achei alimentos em outros armários na cozinha. E aí, o que acontecia? A ajudante ia cozinhar e falava, ah, não tem macarrão. O mercado era do lado da casa, ela ia no mercado, comprava o macarrão vencia em outro armário. Então, é interessante a gente ter um espaço só de alimentos, né? Então, você pode fazer a questão dos alimentos, igual você falou, colocar os que está próximo para vencer na frente, os outros atrás. Ou se você não tem um espaço grande, o que você pode fazer? Deixar os alimentos abertos em um armário e todos fechados em outro armário também. Ótimo. Então, aí o que eu fiz? Eu peguei esses cestos organizadores e categorizei. Então, eu coloquei a parte lá de cima, a parte toda de café, porque ela tinha vários tipos de café. Então, eu coloquei no pote hermético que estava aberto e deixei as embalagens dentro dos cestos etiquetados, porque vai facilitar tanto para a ajudante, quanto para ela, quanto para o esposo e para os filhos, porque não fica procurando as coisas. Chegou do mercado, vai colocar dentro daquele cesto. Otimiza o tempo, né, Mai? Sim, tudo. Você está economizando dinheiro, você está ganhando tempo. Na parte de baixo, eu coloquei chás, tinha todo tipo de chá. Então, ela procurava, dava vontade de chá, ela pegava numa gaveta, pegava naquela cristaleira, pegava aí. Então, ela não sabia nem que sabor que tinha. Então, eu concentrei todos os chás ali nos cestos separados, o que estava aberto, o que ainda estava fechado. Na parte de baixo, nós colocamos lanches rápidos, usamos os cestos etiquetados também. E aí nós fomos colocando por categoria, um cesto só de gelatina, um de achocolatado, um de chocolate, um de barrinha de cereal, nós fomos colocando ali. E outra coisa que eu acho interessante do cestinho também, Nayara, é o limite que a gente compra. Por quê? Acontece que a gente às vezes ir no mercado e comprar caixas de barra de cereal, vamos supor. E aí você não tem nem espaço para colocar na sua casa, fica tudo esparramado. E você tem um cesto ali só para, vamos supor, né, as barras de cereal, você vai colocar naquele cesto. Se precisar de colocar outras, coloca do lado lá onde estão outros alimentos fechados, né? Você faz uma categoria só de estoque fechado. Mas deixar o cesto, porque ele te limita. Esse cesto aqui vai ser só o pó de café, ou só, né, o macarrão, enfim. Você vai limitar o espaço daquele tipo de alimento. E aqui eu deixei algumas dicas práticas que eu sempre falo com as minhas clientes também, que muitas das vezes a gente se apaixona por uma vasilha de cozinha e compra. E eu falo sempre com elas, analisa primeiro. Você precisa disso na sua casa? Eu sempre falo, né? Achou uma vasilha linda, ou uma roupa, ou um sapato, enfim, qualquer coisa. Primeiro analisa, eu preciso disso na minha casa? Ou eu estou comprando só porque é bonito e que me chamou a atenção, né? Por exemplo, eu sempre falo, separa todas as suas vasilhas plásticas num armário, todas as suas vasilhas de vidro em outro armário, que você vai ver. Eu vou precisar de vidro? Opa, então eu vou precisar que aquele espaço ali precisa. De plástico, eu preciso? Preciso. Porque quando você limita um espaço daquela peça categorizando, você vai ver se realmente precisa ou não. E eu falo muito, se você está precisando de vasilha, opte por vasilhas quadradas ou retangulares, porque você vai otimizar espaço. Você vai ganhar espaço na sua cozinha. Porque a travessa redonda, as vasilhas redondas, elas nos ocupam mais espaço na nossa geladeira, no nosso armário. Então, claro, uma ou outra, é claro que a gente vai ter redonda, mas se você puder optar na quadrada, você vai ganhar espaço no seu freezer, né, na sua geladeira. Outra coisa que eu sempre falo, por exemplo, nessa imagem aí, nós temos as vasilhas coloridas.
e ela só tem a marca da vasilha ali, ela não está etiquetada do que tem lá dentro. Então, automaticamente, você tem que abrir a vasilha para você ver o que tem dentro, ou você vai ter que etiquetar ali para saber o que tem dentro. Então, eu gosto muito de usar as vasilhas transparentes, porque ela vai te auxiliar na visualização do alimento. Eu prefiro vasilha de plástico, Nayara, mas a gente sempre tem, aliás, eu prefiro de vidro, mas a gente sempre tem de plástico. Então, eu sempre falo, a vasilha de vidro, você vai poder visualizar o alimento e você vai ter uma maior durabilidade, fora que você não vai ter cheiro, né, naquela vasilha. Então, assim, há vários outros benefícios. E quando você pega uma vasilha... Isso, você pega uma vasilha colorida, né? Você não vai ver o que você tem aqui dentro, né? E fora que a vasilha de plástico, ela dá cheiro muitas das vezes, né? Se você colocar vários tipos de alimento. Então, eu gosto muito da transparente, quadrada e vidro. Porque eu vou ganhar tempo vendo o que já tem aqui, né? Fora a questão da higienização, que é muito mais fácil. Então, se tiver de plástico, opte pela transparente, que você vai conseguir visualizar quadrada ou redonda, e, se possível, a de vidro, né, que você vai ganhar mais. E aí, eu peguei essa imagem do livro da Rafaela Oliveira, né, que ela é do Organize Sem Frescura, super admiro essa profissional, e ela colocou essa imagem aí, explicando direitinho as partes da geladeira, né? A parte do congelador, por exemplo, que os alimentos que você comprar no congelador devem ser armazenados, né, no congelador, e se eles forem tirados de lá, não devem ser recongelados. Então, eu acredito que você sempre fala isso também com as suas pacientes. E o que a gente vê? No congelador, a gente poder visualizar as coisas ali, igual eu falei, trabalhe com transparente, que você consegue ver o que você tem ali, né? Você consegue organizar melhor se for a quadrada, retangular, você vai ganhar mais espaço. A parte da prateleira superior, o que a gente sempre indica ali? Então, queijos, iogurtes, manteiga, os patês, os embutidos, enfim. Você optar por essa parte de laticínios na parte de cima. Na parte do meio, você pode armazenar a questão das carnes já temperadas, as sobras do almoço, você fez uma refeição, sobrou um pouquinho, colocar na vasilha ali mais no meio. Na parte inferior, o que a gente sempre coloca? A questão das frutas, se você já quiser deixar picada, eu normalmente aqui em casa, eu já deixo as frutas picadinhas, né, na vasilha, que as minhas filhas já conseguem pegar ali com facilidade. Eu tenho esses cestinhos aqui que eu gosto muito, que ele tem alcinha. E aí eu coloco na geladeira, eu já higienizo, né, por exemplo, as maçãs. Higienizo as maçãs, já deixo dentro do cestinho. Na hora que elas vão abrir a geladeira, elas já puxam aqui, ó, pega a maçã já higienizada, então fica super prático, já facilita tanto para mim, né, e para elas também na hora de se alimentar melhor. As frutinhas, já deixo picadinha na vasilhinha, já para elas, porque por ser menores e tudo, não mexer ainda com faca, já deixo picadinha, elas mesmo destampam, já consegue pegar de fácil acesso ali. Outra coisa, os ovos a gente sempre orienta, se for um uso muito rápido, pode deixar de fora, mas a gente orienta guardar na geladeira e não deixar na porta da geladeira. Muitas geladeiras têm até os organizadores na porta, né? Mas a gente orienta a questão da temperatura, do abre e fecha, não armazenar na porta e deixar então nessa parte da geladeira no meio ou na parte inferior Você ali. pode continuar falando, mas eu vou mostrar o meu para elas enquanto você vai falando, tá? Vou pegar o meu ali. E na parte inferior, né, no gavetão, eu estou falando nesse modelo de geladeira, mas claro que existem vários outros modelos, né? Você optar pelas verduras, pelos legumes, que pode ser armazenado nos sacos plásticos, né, para você ganhar o espaço ali. Você pode já higienizá-las ou não. E eu gosto muito desses sacos Ziploc, né, que a gente usa bastante. E aqui você tem, esse aqui, por exemplo, tem até a opção de você colocar
escrever o produto, a quantidade, a data. Então, você pode usar esses saquinhos Ziploc no freezer ou na própria geladeira para armazenar fruta ou verdura, né? Então, eu, por exemplo, já deixo algum lanche rápido para as meninas quando for sair, fica super prático também. Pode mostrar, Nayara. Não, eu ainda ganhei de uma paciente minha aqui dos Estados Unidos. Olha que bonitinho. Olha, Né? show! Então eu coloco também, né, no meio ali, mas já fica bem bonitinho, organizadinho, tampadinho. Ocupa muito pouco espaço, né? Não Isso quebra, mesmo. porque às vezes na vasilha pode ser que quebre. Então Sim, é bem legal. Né? Tem até isso. gente que me perguntou onde que você acha. Eu falei, gente, eu ganhei, eu nem sei onde que compra. Mas deve ter, às vezes acha até pela internet mesmo. Sim, Mas sim, assim, sim. eu super amei esse presente, porque é prático, né? E fica Sim. bem fácil, e eu tiro já da embalagem que vem do mercado, que muita gente põe aquela embalagem ali do mercado dentro da geladeira, né? E aí vem totalmente contaminado. Então, assim, é uma ótima estratégia arrumar esse organizador de ovos, né? Sim, ótimo. Uma outra coisa que eu gosto muito também é deixar uma bandejinha já pronta, ou de vidro, né, de plástico. Eu deixo essa de plástico aqui, que eu já coloco o kit do café da manhã. Por exemplo, eu coloco um requeijão, uma manteiga, uma geleia, já deixo tudo na bandejinha. Por quê? Na hora do café da manhã ou no café da tarde, em vez de você ficar lá pegando vários itens na geladeira, eles estão todos concentrados na bandejinha e você simplesmente pega a bandeja, coloca em cima da mesa, né? Porque os itens já vão estar organizados e você ganha tempo. Ótima ideia. E aí, do lado, na porta da geladeira, a gente sempre aconselha as bebidas, né? Então, um suco, alguma coisa assim, você já pode deixar Kombucha. Isso! Você vai lá nos Você... meus stories, depois vê lá. Eu vi. Que bom. Nunca experimentei, né? Vamos ver, quem sabe. É muito bom. As bebidas e os temperos também, né? Pode ser colocado ali também na parte de cima. Então, assim, a organização da geladeira, da sua despensa, vai fazer toda a diferença na sua alimentação também, né? Eu, por exemplo, eu gosto de coisas práticas, Nayara. Eu falo assim, eu tenho uma amiga nutri aqui vizinha e eu falo com ela. Para me alimentar bem, eu preciso de coisas práticas, porque eu sou muito prática na minha casa, no meu trabalho, em tudo. Então, assim, eu já faço a feira, né, no mercado, compro as frutas, já compro os legumes, já deixo praticamente picado ali. Se eu sei que vai ser uma semana já mais corrida, eu já tenho sempre verduras congeladas no congelador e já deixo as carnes na porção certa já no congelador, no saquinho, a porção normalmente que a gente sempre usa em casa. O feijão, por exemplo, nesse momento agora de pandemia que eu não estou com funcionário em casa, eu optei em cozinhar o feijão no início da semana, porque eu tenho feijão cozido para todos os dias, né? Já congelado. Então, assim, você tem que ver conforme a sua rotina. O que você mais come na sua casa? O que vocês consomem, né? Se é uma alimentação balanceada e saudável, o que a gente pode fazer para ficar prático, né? Já deixar, às vezes, um suco natural, a água sempre ali já pronto, a fruta cortada, o ovo em fácil acesso para você montar o café da manhã, uma panquequinha, enfim. O queijo ali já deixar de fácil acesso, porque às vezes a geladeira está tão abarrotada de coisa, tão cheia, que você vai tirar uma coisa, cai outra. Ou então você tem que ficar procurando os itens ali dentro. Então, vai procurar uma bebida, você sabe que vai estar ali na porta. A parte de laticínios vai estar em cima, né? Os temperos vai estar ali no cantinho, as verduras no gavetão. Ter essa organização até para você visualizar, ficar mais prático, ganhar tempo e economizar dinheiro também. Quando a gente ouve você falando, né? Eu acho que as meninas também, vocês podem pôr aqui nos comentários aqui embaixo na hora que vocês estiverem assistindo a aula. Dá vontade de parar e ir lá organizar, sabe? Porque dá um desejo. E eu vou pôr metas, tá, Mai? Todo mundo vai te marcar, vai me marcar, vai tirar foto do antes e do depois, tá? Que isso vai Ótimo, mudar a vida de vocês, gente. ótimo, com Organização, certeza. planejamento é tudo, né, Eu Mai? vou É tudo. amar, Eu venho amar, amar. agradecer muito por essa aula.
E outra coisa que eu sempre falo, Nayara, a gente fazer organização do nosso lar, da nossa vida por etapas. Não querer Uhum. ser que de um dia para o outro a sua vida seja mil maravilhas. Não querer que a sua alimentação mude de uma hora para outra, ou que a sua casa esteja Step by step. extremamente organizada, né? Isso. Então, assim, por exemplo, põe uma meta. Amanhã eu vou organizar a minha geladeira. Todo início de ano, né, eu faço uma organização geral da casa, tiro tudo que a gente não usa, enfim, faço essa organização geral. E eu pus Uhum. metas. Todos os dias da semana eu estou indo por partes. Então, ontem foi o dia de eu organizar a minha sapateira, do meu esposo e o meu roupeiro. Já que eu já estou mais prática, né? Assim, já tenho a prática de mais coisa. Mas faz por parte. Hoje eu vou organizar a minha geladeira. Amanhã eu vou organizar a minha despensa. Depois de Uhum. amanhã eu vou organizar um armarinho do banheiro. Faz por parte, porque isso vai te causar ânimo, você vai ver a diferença. Tira foto do antes e depois para você ficar animada. Eu sempre falo isso com as minhas clientes. Tira foto do antes e depois. Isso vai te animar para o próximo passo. Muito bem. E aí, Nai, eu tenho os blocos, né, que eu vendo também aqui nas consultorias, que esse bloco auxilia também na organização do cardápio semanal. Quando eu organizo cozinhas, por exemplo, eu sempre apresentei a minha cliente aqui e vendo também, né, em parceria com algumas nutricionistas aqui da cidade, e o cardápio semanal te facilita, né? Porque você tem todos os dias da semana ali, com as refeições do dia, e automaticamente você consegue se organizar melhor, planejando a sua semana. Igual no meu caso, que eu A tô... lista de compras, tudo vai depender disso. Isso! E acho uma Então, coisa interessante de falar, porque aqui, assim, eu e acho que muita gente aqui que está na América, até quem está no Brasil, comprava no Mar de Minas, eu comprava, às vezes, para economizar, comprava em grande quantidade. Então, por exemplo, o meu esposo, ele não gosta que repete refeições. Então, por exemplo, a gente come muito frango. Então, eu compro, né, os frangos, e aí eu pego e num eu faço o filezinho, num eu ponho picadinho, num eu ponho de tirinhas, entendeu? E aí, ao longo da semana, se você faz um cardápio, então, um dia é um estrogonofe, um dia é um frango xadrez, um dia é um frango grelhado, um dia é um filezinho de frango, enfim, um dia na air fryer. E aí você consegue tanto fazer seu planejamento da lista de compras, né, como o seu planejamento, seu cardápio semanal. E tem muitas pessoas também que tem, né, quem faz em casa, né, ajudante, e vai facilitar muito o trabalho, né, a relação do dinheiro e economizar muito, né, e fora, assim, o seu tempo de não ter que desgastar com isso, né. Por que que eu quis muito trazer a Maia aqui? Porque a gente viu a necessidade que vocês têm de organização. Então, a gente tem que começar pela base. Não adianta eu começar pelo topo aqui, falando qual é o melhor alimento. Não adianta se eu não tiver com a minha base muito bem estruturada. Então, eu tenho certeza que através dessa aula vai ajudar muito vocês para os próximos passos. Porque daqui a pouco a gente vai chegar no suco detox. O suco detox tem que ser nas vasilhinhas certas, de vidro, né? Tudo hermético fechado, tudo bonitinho dentro da geladeira. Vocês vão ter que planejar, às vezes, os caldos detox, termogênico, e aí tem que deixar tudo para a semana. Então, tudo isso nós vamos usar daqui a pouco. E aí, enquanto isso, nós vamos organizando tudo. Eu mesma, que é a Mai falando, eu já quero ir no IKEA comprar uma vasilha tudo de vidro, que eu prefiro também. E eu tô assim com várias cores de tampa, então eu quero padronizar. Eu vou fazer meu antes e depois, né? E eu quero pôr tudo de vidro. Então, por exemplo, aqui a gente compra a mussarela fatiada. E aquele saco que tá lá no mercado, ele não é nada higiênico. Então, colocar tudo nas vasilhinhas de vidro. Então, assim, ela foi falando e eu já fui aqui planejando. E eu vou mostrar o meu também para vocês. Então, vai ser incrível. E eu sei que vai facilitar o nosso ano de 2021. E, então, assim, vai ser muito legal. isso, eu já tô doida para ver esse antes e depois. Vai ser uma paixão aqui. Amo ver as fotos das seguidoras aqui do antes e depois, das clientes. Eu acho que isso motiva muito, tanto vocês, né, quanto eu também como profissional.
E aí, falando também da lista de compras, né, eu tenho o bloquinho também da lista de compras. Sim. Esse bloco ele foi personalizado com muito carinho aqui para as minhas clientes, para as seguidoras, enfim, para todos os meus clientes, porque eu personalizei de forma até que da forma que você precisa na semana e no mercado. Então, por exemplo, eu gosto de colocar na geladeira, né? Eu já deixo o bloquinho ali numa prancheta com uma caneta, por quê? Estando ali na geladeira, se falta um produto, meu esposo mesmo coloca, ou eu mesmo, ou a minha filhinha de 6 anos que já sabe ler e escrever, às vezes eu já peço ela, ou a própria ajudante da casa já consegue ir lá e colocar. Então, eu deixei a primeira parte aí do quadro, utensílios, porque serve tanto na parte do supermercado ou algum utensílio da casa que você precisa de comprar que seja em outra loja. Então, por exemplo, você precisou de algo na papelaria, você já coloca aqui, porque quer dizer que naquela semana você precisa de providenciar esse produto. E aí eu coloquei uma sequência lógica dessa lista para o mercado. Então, o que eu sempre aconselho? Ou você pode seguir a forma do supermercado, né? Na hora que você entra, qual que é a primeira parte lá que tem no supermercado? Ir por corredores, que é uma ótima ideia. Ou você pode seguir pela lista. Por quê? Nessa lista aí, o que a gente fala? A parte de limpeza e lavanderia, ela deve ficar separada dos alimentos. Então, você já chegou, colocou ali no carrinho de compra, que normalmente são os mais pesados, você já coloca ali o sabão líquido, enfim, o que você usa ali, você já coloca na parte de cada carrinho, vamos supor, e logo após você já pega cuidados de higiene pessoal, que é uma pasta de dente que você precisa, um desodorante, ou um sabão em barra, ou um sabão líquido, que pode ficar próximo ali já desses produtos. E aí depois vem a parte de alimentos. Então, vamos lá, eu preciso de um arroz, eu preciso de um feijão, então eu já pego esses alimentos e já deixo de um lado contrário, né, desses produtos de limpeza e higiene. E aí, após, eu já pego o hortifruti, porque são coisas que não pode amassar. Então, eu já fiz a base do meu carrinho com produtos de limpeza e lavanderia, o higiene pessoal e os alimentos mais pesados. Então, agora eu vou fazer a parte de cima do meu carrinho, se ele não tiver aquela divisão, né? A parte de hortifruti, que são as frutas e verduras que não podem amassar. A parte de padaria, para você pegar uma coisa mais quentinha, fresquinha ali, que também não pode amassar. Depois, a parte de bebidas e laticínios, que já são as coisas geladas, normalmente, que fica no freezer, eu vou deixar por último, porque são peças molhadas ali, que não podem ficar muito tempo no carrinho ali, né, andando no carrinho. Então, eu coloco as bebidas, os laticínios, que são os queijos, o iogurte, alguma coisa. E, por último, eu vou na parte do açougue, que já são as peças que já vêm, às vezes, congeladas, molhadas ali, né? Eu deixo por último, para não molhar as coisas no meu carrinho e também não ir descongelando enquanto eu vou andando no supermercado. Então, eu fiz esse roteiro aí até para poder facilitar também a ida no supermercado e a praticidade, porque eu falo assim, muitas das vezes acontece da gente ter que ir no supermercado e a gente não ter se organizado, você acaba comprando produto que já tem na sua casa, né? Então eu sempre falo, eu por ser muito prática nessa parte geral, eu tento comprar já um sabão líquido maior, justamente para mim não ter que ficar indo no mercado com muita frequência, né? Já compro sei lá, um arroz de saco maior ou um produto para mim não ter que ir toda semana pegar esse mesmo produto ou não ter um estoque grande em casa, eu tenho aquele vidro maior. Então, essa organização que você tem, que normalmente é semanal, que eu vou no mercado aqui, eu já faço a minha lista para no início da semana eu já ir pegar as frutas frescas, pegar os produtos que eu já preciso ali, porque você vai gastar menos tempo no mercado, você já está indo com a sua lista planejada. Então, você vai gastar menos tempo e menos dinheiro, porque você vai comprar o que está no planejamento daquela semana. Fora que não corre o risco de você esquecer alguma coisa, porque quando a gente não anota, já me aconteceu isso.
Vou no mercado para buscar uma coisa, eu chego lá, compro várias coisas, esqueço de comprar o principal, o que eu fui comprar, né? Então, isso é muito importante, porque se você já tem ali, você já vai anotando, né? Igual a Mai explicou. E uma coisa muito interessante em relação a alimentos perecíveis e alimentos não perecíveis. Então, alimentos perecíveis geralmente são carnes, verduras, frutas, alimentos que precisam geralmente de refrigeração. E os alimentos não perecíveis são geralmente os que vêm em caixas, em sacos, né? Então, arroz, macarrão, tudo que vem ensacado são os alimentos não perecíveis. Então, esse eu posso comprar em maior quantidade e deixar realmente verduras e frutas para minha compra semanal. Porque, como ela falou, você vai estar pegando ali mais fresquinho, né? Vai estar ali com mais nutrição para vocês. E não é bom fazer estoque, porque senão você acaba perdendo, jogando um monte de alimento fora, né? Tomate, enfim. Então, cuidado com isso para que vocês não joguem, né, dinheiro fora. Isso. E fora ter o produto fresquinho ali, né? Exatamente. Então faz toda a diferença. Então a organização ela envolve todas as áreas, né? Não adianta eu falar, eu vou ser organizada no meu guarda-roupa se, né, a minha despensa está totalmente desorganizada. É um desequilíbrio que a gente vai levando. E aí você está gastando tempo procurando suas coisas e gastando dinheiro à toa comprando produtos repetidos, produtos vencendo lá na sua casa, né? Então, você tendo essa organização de compra, você sabe o que comprar. E outra coisa, muitas das vezes, não é a gente que vai no supermercado, pode ser ou um filho, ou um marido, ou a própria ajudante de casa, você já passou a lista para a pessoa, você está facilitando também para outra pessoa que vai no supermercado. Exatamente. E é isso. Ai, que lindo! Mas Eu tudo deve ser feito com decência e ordem. 1 Coríntios 14, 40. Já anota aí no caderninho de vocês. Foi maravilhoso. Pode agora voltar a gente. Tá aí, né, os contatos da Mai, inclusive para nós, as meninas aqui. Mai, depois você manda para mim, eu quero compartilhar com elas no grupo, algumas consultorias que você dá, para elas terem noção. Achei legal lá que você, a organização, né, para elas terem uma noção de quanto isso pode facilitar a vida delas. E aí, vocês querendo ou individual a consultoria com a Mai, ou em grupo, vai ser bem legal, né? Eu vou entrar em contato com a Mai, ver as pessoas que realmente querem alguma área específica da vida de vocês, para a gente fazer junto ali, ao vivo, junto com a Mai, né? E ela dar essa consultoria. Porque aqui, gente, ela deu apenas uma breve explicação de como deve ser feito. Mas, por exemplo, só de organização pessoal e organização de cozinha e despensa, ela levaria 2 horas de aula. Né? Então, a pessoal, primeiro, a gente tem que definir qual que é o planner, qual que é o quadro, enfim, e ela vai te ajudar nas suas tarefas, né, do semanal e mensal. Então, gente, vale muito a pena a gente dar atenção para isso, né? E ela está aqui disponível para que possa nos ajudar no nosso dia a dia. A gente precisa reconhecer que nós temos os nossos pontos fortes e os nossos pontos fracos, né? Então, cada perfil aqui tem um objetivo em relação à organização. Umas são mais organizadas, mais planejadas, e já outras têm dificuldade, precisa sim de um direcionamento e de um profissional para facilitar a sua vida. Né? Então, assim, eu acho que é fundamental, por isso que eu gostaria que vocês já começassem, né, esse começo da mentoria com a organização e planejamento de vocês. E em breve a Mai vai estar comigo, né, no Instagram, para que a gente possa fazer um outro bate-papo e vocês possam conhecer elas e fazer perguntas, né, perguntas e respostas, e acho que assim vai facilitar muito o dia de vocês. Você pode não compartilhar mais a tela para que a gente fique próximas? Então, eu quero te agradecer, Mai, por você ter, né, realmente disposto o seu dia. Hoje é domingo, gente, nós estamos aqui gravando para vocês. Então, assim, realmente que Deus possa te abençoar ricamente nesse ano, na sua vida, na sua família, nas suas crianças, dando muita saúde, disposição para você ajudar muitas casas, muitos lares, muitas mulheres,
porque eu tenho certeza que depois que a Mai entra na vida das pessoas, ela também muda a vida delas e Com deve te certeza. agradecer para o resto da vida, né, Mai? Com certeza. Eu falo que são trocas de ideias, né? A gente vai convivendo um com o outro, pegando também. Então, eu falo que é muito prazeroso isso. Então, assim, eu estou à disposição. Agradeço muito o convite e que Deus te dê tudo em dobro, né? Esse carisma que você tem, essa simpatia de estar com o outro, né? E que isso possa passar paz, alegria, né? Transbordar na vida de outras Amém. pessoas também. Amém, eu recebo. Então, vamos aproveitar quem está assistindo essa aula, até para ver se você está assistindo essa aula, fazer um print aqui e me marcar eu e a Mai lá no Instagram. Vamos dar um tempinho aqui. Aê! Muito bem! Em breve eu vou avisar o dia que ela vai estar comigo lá no meu perfil para que vocês possam conhecer ela e o seu trabalho melhor. E já vou passar dentro do grupo o Instagram dela para vocês realmente não perder nada, porque é muita informação boa que tem lá, muitas dicas maravilhosas, né? E isso aqui foi só uma leve introdução de tudo que ela faz, né, para facilitar o nosso dia a dia. Depois que eu casei, né, eu tive esse chamado para mulheres, porque eu sei que é muito desafiador a vida de uma mulher, mãe empreendedora, né, empreendedora, trabalhadora, serva de Deus, enfim, tantas tarefas que nós temos. Então, se a gente não começar organizando, a gente não dá conta, a gente fica louca, né? Então, assim, a gente precisa realmente dispor de tempo para isso, para depois a gente ganhar tempo, né, de qualidade com a nossa família e ter paz, né? Porque não tem como a gente ter paz numa casa desorganizada, né? Enfim, quando a gente está fazendo uma comida e que falta alguma coisa, né? Esses dias eu vou contar algo que me aconteceu. Eu ia receber amigos aqui e o meu alho acabou. Agora, como que faz comida sem alho? Né? Então, olha o transtorno, ir lá no mercado, comprar alho. Enfim, gente, então, assim, é transformador a gente realmente dar atenção para isso. E eu quero muito agradecer mais uma vez a Mai por esse momento incrível. Muito obrigada, amor. Por nada, é um prazer, estou à disposição.